Seja bem-vindo a mais um Acampcast, o seu podcast de campista para campista. E hoje nós estamos aqui, geralmente eu e o Thiago aqui, a gente tá ali junto com o Salai, né? Mas hoje a gente dispensou a presença do Salai aí, por motivos maiores, a gente sabe. Mas eu tô com o Thiago aqui comigo nesse podcast. E aí, Ti, tudo bem? Graças a Deus, meu querido. Boa. E a gente tá com duas convidadas aqui especiais nessa mesa, para a gente partilhar um pouco das histórias, um pouco das missões aí, são coisas incríveis que a gente vai partilhar aqui. Então, ó, o que eu vou te pedir, já curte, porque esse conteúdo vai valer muito a pena, compartilha, tá? Então, você já sabe quem que tá aqui, porque você entrou ali, você já viu o título, tá bom? Então, compartilha aí pros seus amigos e vamos junto, vamos até o minuto final. Bora lá, roda a vinheta. É com você, Thiago. Quem são as nossas convidadas? Hoje nós estamos aqui com a Gislaine Aparecida Barbosa, que é a coordenadora do grupo de peregrinos São Miguel Arcanjo, da qual eu fiz parte, gente. Por isso que quando eu vivenciei isso, eu falei, não, tenho que trazer a Gi para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa peregrinação. Ela vai estar contando um pouquinho para nós. E a Maria Vitória, essa lindeza dessa filha dela, que ela também vai contar para nós uma história muito linda sobre a vida da Maria Vitória. Boa. Gi, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Boa. Obrigada. Tamo juntos aí, vamos partilhar um pouquinho da vida e das histórias. Thiago, tem pergunta boa já pra gente começar, né? Vamos lá, então. Ela falou aqui que o nome dela tem Aparecida, Tem Aparecida no no meio, e tem nome. a ver com Nossa Senhora. Não é uma Aparecida porque apareceu ali no meio, não. Começa com essa história aí, Gi. Na verdade, o meu nome é Gislaine Aparecida, porque eu nasci no dia da Imaculada Conceição, né? Que é o dia 8 de dezembro. E quando eu nasci, eu tive um problema muito grave de saúde. Caramba. Eu nasci com bronquite asmático e eu fiquei muito tempo internada e quase morri. Fui batizada dentro do hospital da Santa Casa de Cornélio, inclusive. E aí eu tenho o nome da mãezinha, né, junto. E a mãe não quis colocar Conceição, né, que é a Imaculada Conceição. Aí ela colocou Aparecida. Poxa, que legal. Então, já colocou a Aparecida, enfim, é a Conceição brasileira, né? Então assim, uma vez eu vi um testemunho de um rapaz que ele contava que quando a gente tem o chamado, né, a gente é escolhido por Maria quando a gente nasce no dia dela. Esse é o primeiro sinal que a gente é escolhido por Maria. Olha só. Que privilégio, que escolha, né? Já nasceu escolhida, né? Com a rainha, né? E ela sabe o jeitinho que faz, né? Seus sabe, pais eram né? católicos? Minha mãe, sim. Os meus pais... meu pai foi embora, eu tinha 2 anos, né? Então, eu cresci numa família de pais separados, só com a minha mãe. Mas minha mãe era católica, não assim, aquela católica de grupo de oração, nada. Mas ela nos ensinou o que precisava ser ensinado para a gente seguir, né? Legal. Então, a gente fez tudo que tinha que fazer, catequese, missa todos os domingos, a gente participava. Como a gente morava na zona rural, então a missa era uma vez por mês. Legal. Mas a gente tinha celebração todo domingo, a gente andava assim uns 8 quilômetros para ir na celebração. Então já tem a caminhada da peregrinação na vida aí, Gi. Já tá no sangue. Então, e eu cresci assim dentro da religião católica, né? Sempre, minha família toda é católica. Então, e a minha mãe sempre foi muito devota de Nossa Senhora. Legal. Muito. Legal. E, Gi, me tira uma curiosidade, assim, hoje você tá ali, né, com o pessoal da peregrinação, mas aonde que surgiu, assim, da onde que nasceu a vocação do servir? Sempre foi muito de pequenininha? Conta um pouquinho da tua história pra gente aqui, pra gente começar esse podcast aqui. Não, na verdade, assim, eu cresci ali, fiz a catequese, né, que a gente fazia antes, era a primeira Eucaristia, depois o Crisma. E eu fiz, e assim, a minha religião era missas aos domingos. Então eu não tinha muito essa coisa de estar muito próximo, eu não tinha muita intimidade com Deus. Eu tinha uma dificuldade até com Deus, assim. Acho que por conta de ter sido abandonada pelo pai, então eu tinha essa dificuldade, eu tinha muita facilidade para falar com Maria. Sim. Então ela, assim, qualquer problema eu recorria a ela. Legal.
E aí, o tempo se passou, né? Eu perdi a minha mãe em 2006. Minha mãe era o Porto Seguro. Em 2006 ela faleceu, ela teve um câncer na cabeça. Em 16 dias ela faleceu. E aí eu me casei muito cedo, né? E aí, em 2008, quando eu terminei minha faculdade, eu senti a necessidade de ser mãe. E depois que eu fui mãe, e daí veio o diagnóstico da minha filha, que daí eu comecei a criar uma intimidade com Deus. Né? Aí que eu me voltei mais para Ele, mas assim, a minha conversão completa, eu falo que foi em 2016, após a minha separação. Quando eu me separei, como eu tinha casado muito jovem, quando eu me separei, eu pensei assim, agora eu vou curtir a vida. Vou fazer tudo que eu não fiz. Agora tá na hora, né? De pisar no mundo um pouquinho. Agora eu vou ser do mundo, né? Mas aí Deus olhou ali e falou assim, vai não. Acho que não dá certo. Não vai não, né? A missão não é essa. Sim. E aí eu tenho uma prima que, inclusive, é uma prima que foi na primeira caminhada comigo. E ela falava assim pra mim, viu, tem um grupo de oração assim, vamos lá. E eu falava assim, não quero. Vamos. Aí ela começou a encher tanto o saco, que um dia eu falei, vamos lá nesse grupo, vai. Londrina mesmo? No Caminhando com Maria. Cara, que legal. E aí eu fui. E aí eu cheguei lá, era muita gente, a gente sentava no corredor. E aí eu apanhei o grupo inteiro, né? E ali o Senhor falou muito comigo. E aí eu continuei. E ela saiu. E eu estou lá, servi lá durante 9 anos. Aí depois o Senhor quis que eu saísse para ficar só na missão, né, de São Miguel. E aí lá em 2017, quando a gente começou que o santuário cresceu, eu sempre cresci, eu morei na região de Bandeirantes, ali na zona rural. Legal. Então a minha família é toda de Bandeirantes. Sim. Então a gente começou, eu vi o santuário crescer, né? Primeira vez que eu fui lá era na terra. E aí um dia eu chamei umas amigas aqui a minha cunhada e uma amiga, e a gente foi lá. E aí a minha cunhada fez uma promessa que eu tô pagando até hoje. E aí eu levo as pessoas comigo. Poxa, mas que legal. E, enfim, a gente vê o cuidado de Nossa Senhora, né? Sempre ali te auxiliando, né? Sempre. O grupo Caminhando com Maria foi a tua fonte ali, né? Da conversão, teu primeiro contato. E eu tenho, assim, Maria me conduz, assim, sempre. Eu falo que ela é... E a minha Maria é a Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Todas as vezes que eu sinto ela e que eu tenho alguma... Eu não vejo, nunca vi. Mas todas as vezes que eu sinto, e assim, eu tenho um amor por Nossa Senhora das Graças tão grande, assim, então... Que legal. É ela, assim. E a gente está vivendo um momento muito legal no acampamento aqui, que é o acampamento Magnífica, né? Está inscrita. É mesmo? Tu vai fazer? Está inscrita, eu ia te contar isso, a nova novidade, está inscrita. Que isso, que legal, Quero fazer. Legal, pô, que top, vamos estar lá junto então. Então, para quem não sabe aí, tá? Vocês que estão assistindo o podcast, a gente começou aqui falando um pouco de Nossa Senhora já, não é por acaso, nós estamos próximos aí do Magnífico, talvez esse podcast saia antes ou um pouquinho depois, a gente não sabe aí as datas, mas... enfim, é um acampamento aí 100% de Nossa Senhora. Então, se você, na tua cidade, um dia receber um convite, fica uma convocação da minha parte para você. Não negue esse convite. É o convite que você tem que aceitar de primeira. Tá bom? Então, é uma oportunidade assim. Mesma coisa que alguém chegar para você, estou te dando R$1 milhão. Se você não aceitar esse convite, você está perdendo uma grande oportunidade, tá? Então, é um acampamento muito legal. A gente vai vivenciar aí, então não posso falar muitas coisas, não. Você já vivenciou algum acampamento, Gi? Acampamento não. Acampamento não. Esse é o primeiro. Já vivenciei alguns encontros, né? Experiência de oração, que era a experiência de oração que a gente fazia, ficava né? Ali o final de semana todo, mas acampamento não. Legal. Você vai gostar. Vai ser a primeira vez. Então vamos vestir a camiseta dela de uma campista agora, hein? Mais uma campista para o nosso Campcast aí. Legal, Gi. Gi, e conta um pouco mais sobre o início da caminhada na tua vida, da peregrinação, como que foi, né? Como você mesmo falou, você pagando uma promessa da tua cunhada até hoje. Conta para nós como é que foi esse início. Assim, eu tenho um irmão que ele é alcoólatra, né? E aí casou, os dois são casados, e assim, o alcoolismo é um vício muito complicado, vai destruindo mesmo a família, né? Sim. E a gente foi lá e ela fez uma promessa, que se ele parasse de beber, ela iria a pé até São Miguel. Caramba. E aí eu, na minha incredulidade, né?
Falei pra ela assim, se ele largar de beber, eu também vou. Mas eu acreditava que não queria largar de beber. Sim. Aí ela falou assim, então nós vamos. Eu falei assim, gente, eu nunca vou andando a pé até lá, porque ele nunca vai deixar de beber, né? Sim. E aí a gente foi um dia na casa, eu tenho 2 irmãos, a gente foi na casa de um outro irmão, ele falou assim, não, mas nós não vamos lá quando ele largar, nós vamos lá para agradecer que ele vai largar. Aí eu pensei, Já vixe, mudou a história. agora Já lascou, mudaram né? o roteiro. Aí ele pegou e falou assim, e nós vamos tal dia. Sim. Eu falei, nossa, agora eu vou ter que ir, né? Porque... E eu estava assim, eu tinha acabado de iniciar, eu tinha feito o retiro, e eu tinha acabado de iniciar o Perseverança. Legal. Então ele estava naquele processo de fazer o Início, Perseverança, de servir, né? E eu rezava muito terço, eu rezava muito na minha casa, e eu tinha assim uma intimidade, já comecei a criar aquela intimidade com Deus, e eu falei, bom, se a gente tem que ir, vamos, né? Sim. E aí eu rezava assim, eu pedia para Nossa Senhora, eu falava assim, nossa, nós vamos sair daqui, que loucura que é essa que nós vamos fazer, né? E aí o Senhor, quando eu rezava, vinha na minha mente assim, polícia. Aí eu falei pro meu irmão, nós temos que caminhar até na polícia. Ele falou, por quê? Eu falei, não sei, mas nós temos que caminhar até lá. Deus tá falando. Caramba. É isso aí. E eu não tinha muito discernimento das coisas, assim, né? Eu sentia aquilo e eu falei pra ele. E nós saímos ali do contorno norte de Biporã, em 2018, no dia 17... Não, no dia 19 nós saímos. De abril. E fomos. Inclusive, dia 19 de abril foi o dia que a minha mãe faleceu. E nós saímos. 3 horas da manhã. E fomos. E eu falava pra eles, nós temos que chegar na polícia. Não entendia o porquê. Sim. Né? E nós fomos com mochila nas costas, sem carro de apoio. Nós 4. Aí a minha cunhada chegou em Jataizinho, não aguentou, porque o pé encheu de bolha, né? Porque a gente não tinha todos os cuidados que a gente tem agora, nada. Aí fomos. Aí chegou em Jataizinho, nós falamos pra ela, falou, você tem que parar, porque senão a gente não vai conseguir, porque daí você vai parando, você não consegue caminhar mais. O Thiago foi, ele sabe como é. Ano que vem eu te espero lá, hein? Olha só. Olha eu Já tá intimado. agora. Aí fomos. Ela parou e a gente continuou. Nós 3, eu, meu irmão, minha prima, e a gente foi. Legal. Chegou um momento ali, antes de chegar em Cornélio, a gente começou a jogar as coisas da mochila, porque começou a ficar tão pesado que a gente não conseguia mais carregar. E aí fomos. Chegamos 6 horas da tarde no posto policial de Cornélio Procópio. Quando nós chegamos lá, eu sentei, e o policial veio, né, e falou assim, vocês estão fazendo promessa? Eu ia dar uma carona pra vocês, mas a promessa não ia valer, né? Daí eu falei pra ele, vocês viu, posso carregar meu celular? Daí ele falou assim, vocês vão dormir aonde? Daí eu falei, a gente pode montar a barraca aqui perto? Porque eu pensei assim, a gente monta a barraca, ali é mais seguro, ninguém vai mexer com a gente. Daí ele falou assim, olha, eu tenho uma sala aí no fundo, e se vocês deixarem ela do jeitinho que ela tá, vocês podem dormir lá. Daí eu entendi o porquê que a gente tinha que chegar até na polícia. Caramba, que legal. Né? Foi um cuidado de Deus, porque Deus falou, vocês vão até lá e é lá que vocês vão dormir. Que legal, cara. E nós dormimos lá, e daí de lá saímos 3 horas e fomos até o santuário. Sim. Chegamos no santuário por volta de 8:30 da manhã, mais ou menos. E quando a gente estava chegando ali no santuário, durante o dia, já durante a noite, a gente não tem muito essa visibilidade, né? Sim. Mas a gente já estava durante o dia e a gente olhava assim, o Miguel lá na frente, a sensação era que você dava 10 passos e ele dava 30 para trás. Tá chegando. E eu pensava assim, ele não vai chegar nunca, gente. O que tá acontecendo? E aí a gente continuou. E eu pensava assim, a hora que eu tirar o tênis do meu pé, vai sair tudo, a pele do meu pé, tá cheio de... Eu não aguentava de tanta dor. Caramba. Porque assim, é muito doloroso. Sim. Né? A gente passa por momentos assim, e eu falo que quando a gente não tem uma preparação espiritual, é muito pior. A dor é ainda maior. E aí chegamos lá, quando eu cheguei lá, eu sentei, eu não conseguia levantar. E aí o meu irmão tirou e eu olhava assim e falava, vai sair toda a pele. Tinha bolha, tudo. Sim. Mas o pé tava ali. Que legal. Eu só fiquei 15 dias trabalhando de chinelo, mas tá bom. Com os pés pra cima, né? E aí eu falei assim, quando eu cheguei lá, eu agradeci, falei, nunca mais na minha vida eu faço essa loucura. Olha só.
né? Pelo amor de Deus, é uma loucura se você for ver assim, né? Não, total. A gente, né, até fala na Bíblia, né? A palavra de Deus é meio loucura, né? A palavra da cruz é loucura. Ser de Deus é louco, né? É muito doido. E daí, ficamos lá. Como a gente tem família lá, nós fomos para casa da minha tia, a gente ficou lá, voltamos para casa. Sim. E a gente, na época, a gente tinha descoberto uma doença no meu sobrinho mais velho. Ele estava com um problema cardíaco e o médico falou que ele poderia ter uma morte súbita a qualquer momento. Caramba. Ele tinha, na época, 22 anos, 20 anos. Novo. Muito jovem. O amor da vida dele era jogar futebol. E ele passava muito mal. Ele tinha umas dores, assim. Aí ele tinha muitos problemas. A gente levava correndo para o hospital. Caramba. E aí nós ficamos lá. Voltamos, passamos no posto policial para pegar as coisas que a gente tinha deixado lá, né? E a gente parou ali e chegou uma mulher de carro. E essa mulher chegou em mim e falou para mim assim, olha, você veio, e a gente veio entregando o meu sobrinho, né, o meu irmão, e o meu irmão mais velho que estava desempregado. E a minha pequena também, né? Sempre, todas as vezes, está lá. E aí ela falou para mim, essa mulher, você veio buscar um milagre. E Deus está te dando o seu milagre. Você vai receber. Aí, aquela mulher desapareceu dali, que ninguém sabe para onde ela foi. E a gente voltou para casa. E aí a gente começou, né? Meu irmão começou a levar o meu sobrinho no médico e tal. E aí um dia levou no médico, ele fez um exame e o médico falou assim, não, ele não tem nada. Ele tá bem. Isso foi em 2018. Nós estamos em 2024, nunca mais ele teve nada. Caramba. Que legal. E aí o meu irmão conseguiu um emprego, agora o alcoolismo continuou, né? Sim. Aí a gente, no grupo ali, um dia eu conversando com a minha prima falou assim, ai, sabe que eu tô com vontade? Daí eu falei pra ela, do quê? Daí ela falou assim, de ir pra São Miguel a pé. Eu falei, meu Deus! Você tem certeza, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, sabe que eu também tô com vontade? Aí tinha um povo mais doido que nós, né? Aí eles falaram assim, se vocês forem, a gente também vai. Olha só. Nós somos em 8. Que 8 legal. pessoas. E aí começou... E aí acho que São Miguel olhou de lá e falou assim, é essa daí mesmo que eu vou pegar. É assim. Essa aí mesmo que vai levar o povo que eu quero. Que legal, gente. Aí nós fomos em 2018, em setembro, levamos 8 pessoas. Em 2019 nós levamos 32 pessoas. Caramba. E aí em 2018 nós ficamos, em 2018, em setembro, nós ficamos na polícia de novo. Sim. Nós fomos na sorte, assim, sabe? Tipo, acho que vai dar certo. Chegou lá, deu. Que legal. Aí em 2019 nós ficamos no Parque de Exposições. Nós conseguimos, levamos barracas e ficamos lá, acampados lá. E aí, em 2020, quando começou a pandemia, a gente estava se programando tudo e o senhor falou, não é pra ir. E aí eu falei, então, não é pra ir, nós não vamos. Fomos obedientes, arrecadamos alimentos, fizemos cesta e fizemos uma doação. Então nós temos um gesto concreto. Aí, 2021, eu fui com 12 pessoas. Legal. 2022, eu fui com 18 pessoas. Aí nós já pegamos pousada, né? Já foi mais... Já foi estruturando. Já começamos a saber como é que... Porque em 2019, o senhor colocou um moço na caminhada que ele fazia trilha. Olha só que ele legal. não religião nenhuma, mas ele fazia trilha. Sim. E daí ele me ensinou muita coisa sobre os pés. Tanto que assim, a meia, a vaselina, foi tudo ele que ensinou. Que legal. Como fazer, como enfaixar o pé. Hoje são as dicas valiosas. Que não deixa dar bolha. Com certeza. E aí, só que assim, ele só foi aquela vez. Só que ele fala pra mim, você não tem ideia do que o Senhor fez, do que Deus fez na minha vida no ano de 2019. Quando ele foi com vocês. Quando ele foi. E agora o trabalho dele não permite, mas ele sempre fala pra mim, eu quero ir de novo. Aí em 2023, ano passado, nós fomos com 82 peregrinos. Caramba, foi um bom dia de gente. Esse ano 123. Que legal. Fora as pessoas que vão trabalhando, né? Então ao todo deu 182 pessoas. Coisa assim, vamos lá. Vocês estão assistindo e talvez tenham essa dúvida também. Quero ir. Como é que eu faço? Tipo assim, quero ir. Eu falo, eu só me junto. Como é que funciona o movimento de vocês? A pessoa que quer ir tem que falar diretamente comigo. Legal.
Porque daí a gente tem um grupo Aham. e a gente tem as pessoas que organizam tudo, mas o acompanhamento das pessoas que vão sou eu que faço. Legal. Então daí a gente abre inscrição pelo link e tudo, mas aí tem que entrar em contato comigo pelo WhatsApp, daí eu vou conversar com a pessoa e eu vou acompanhar, porque às vezes o Senhor quer que fale algumas coisas. Por exemplo, esse ser aqui, né? Não, porque eu tô com problema, eu não vou. Eu falei pra ele, o Senhor quer que você vá? Aham. E aí ele foi. Ele foi. Tava com maravilhoso, né? um cliente ligou na semana, falou, não, preciso de um evento. Pai, Jesus. Como é que vai ser, né? Eu falei, não posso nem negar o evento, um cliente Sim. fiel de ano inteiro. Aham. Aí essa daqui não fica pabufo. No que eu falei, cliente, o evento. Eu falei, nem nada pra fazer. Eu falei, então vamos embora. Que legal, que legal. E assim, vocês fazem algum outro momento além da peregrinação? Como é que funciona isso? Faz. Como é que faz para achar vocês assim? A Instagram? gente tem um Instagram que chama Aham. Missão Peregrinos de São Miguel. Legal. E a gente tem um momento de oração, que Show. acontece todas as terças em Cambé, no Castelo Branco, Aham. na Capela do Divino Espírito Santo. Pô, que legal. É. Legal. E Olha só, perto Uhum. do nosso operador de som aí, do ladinho da casa dele. E aí, a gente faz antes também da peregrinação, a gente Aham. faz alguns momentos, né, com os peregrinos. Porque, assim, surgem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Tem pessoas, assim, que ficam desesperadas. Aham. Então, elas querem conversar com quem foi, elas querem saber sim. como é, o que vai acontecer, né? Então, elas querem saber tudo. Então, a gente faz uma primeira reunião para tirar dúvidas, que esse ano foi online, mas eu não Aham. gosto online, eu gosto Aham. presencial. Sim, mais legal, poxa. Né? Depois a gente faz um momento de unção dos pés, porque isso foi algo que o Senhor me deu também em 2019, antes da peregrinação. Eu fui para São Miguel e rezando, ele me dava visualização de pés. E eu falava, Senhor, mas o que eu vou fazer com esses pés, né? Aham. E aí eu comecei a rezar e ele falou, é para ungir os pés. Olha E só. desde que a gente começou a fazer isso, diminuiu assim Drasticamente muitas os problemas. bolhas, muitos O problemas. povo não acredita. Eu falo, Thiago, e o teu pé? Não tive bolha nenhuma. Olha só. Nada. Chegou lá intacto. E são quantos quilômetros? 82. 82 quilômetros. É, que a gente sai do pedágio de Jataizinho, né? Legal. Vai até Cornélio, descansa em Cornélio, depois vai de Cornélio pra frente. Poxa, que bacana, que bacana. Eu imagino, né? Eu tô falando coisas aqui, talvez os dois. Eu sou o que menos tem gabarito pra falar de alguma coisa, né? Mas eu vejo que é um encontro mais consigo também, né? É onde você consegue entender algumas coisas que tem que ser resolvidas ali, né? Eu falo que em nenhum. E eu já ouvi isso. Aham. Em nenhum retiro, em nada você vai viver uma experiência de uma peregrinação. Sim. Por quê? Porque é melhor que o outro? Não, porque ali você tá com dor, você tá no seu limite. E muitas vezes você tá sozinho. Uma estrada, ali no escuro, na escuridão da noite, e aí é o momento que você se encontra realmente com Deus ali, você que se conecta com Ele. E eu até contei pro Thiago ontem, né? Uhum. Falei pra ele que eu já chorei muito naquela estrada ali, né? Porque agora eu não vou caminhando o tempo todo. Eu caminho, volto, levo uma pessoa, vou acompanhar outra, desço, encontrando as pessoas pra ajudar a subir ali. Cornélio é muito difícil, né? A subida de Cornélio. Mas eu já caminhei, assim, durante 5 anos eu fiz toda a caminhada com os peregrinos. E eu gosto de fazer assim, eu gosto de andar junto, só que daí eu vou muito pra frente, né? E o pessoal de trás... Não, e esses momentos são primordiais. Eu estava até comentando com ela. Chegando ali em Cornélio, a gente chega muito cansado. Né? Eu, esse ano, não consegui chegar até Cornélio, acabou baixando minha pressão 8 km antes de encerrar. Mas no momento final, onde a gente já estava muito cansado, de repente chega essa anja na nossa vida e unge a nossa cabeça com óleo. Naquele momento, todo mundo que falou, gente, eu estava me entregando, já quase falando pro carro de apoio, me leva. Mas vem uma força que você fala, não sabe de onde, e termina. Poxa, que legal, que legal. E que experiência, hein, gente? Que experiência. É uma experiência, assim... E eu falo que cada caminhada é de um jeito. Cada peregrinação, você pode caminhar todo ano. Todo ano você vai viver uma coisa diferente. Pô, que legal. E isso que a gente comenta é engraçado, né? A gente chega lá super cansado, um brinca com o outro, fala, gente, ano que vem eu não vou. Não vem. Mas não dá 2 dias, um vira pro outro e fala assim, e aí, vamos?
Mas poxa. E até nos encontros de preparação, a gente se reuniu na terça-feira, que foi o dia do encontro. E na terça-feira eu me perguntava, né? Eu falei, Deus, o que você quer? Eu acabei assim, eu já fazia o rosário, e aí eu vi a Marta, que é uma das fisioterapeutas que faz parte do grupo. Ela postou a chegada dela no ano anterior, e quando eu olhei, assisti aquilo, eu falei, não, ano que vem eu quero fazer. Pô, que legal. E me inscrevi, vamos. E coincidentemente, no acampamento, uma das minhas campistas, a Taliane, que terminou o acampamento, a gente saiu pra correr, e ela falou assim, eu quero fazer a peregrinação. Eu falei assim, eu vou junto, porque eu já tô querendo fazer. Aí, e foi... Fiz com o campista, fizemos junto ali. E é engraçado, porque você chega em algum momento e fala, nossa Deus, eu não tenho nada assim pra falar, tô pagando uma promessa, ou eu preciso de tal cura. E eu me perguntava, falei, Deus, por que eu tô fazendo essa peregrinação? Né? E aí depois, no momento, você fala, gente, é simplesmente pra você ter um momento com Deus totalmente diferente. E você vivencia tudo. É muito rico. Eu até brinco, eu falei, gente, você começa a pensar o que a gente acaba muitas vezes ouvindo em pregação. Ai, Nossa Senhora caminhou 3 dias para visitar Isabel. Só que ali caminhando você fala assim, imagina a dor que ela sentiu grávida. Você começa a vivenciar tudo aquilo que você fala, gente, é transformador. Aí chega no outro ano e você fala, eu quero ir de novo. Eu falo que o povo é mais doido que eu. Eu tô vendo. Eu tô mais doido que eu. Tô vendo. E a tua cunhada participa hoje? Ela tá junto? Então, minha cunhada ficou afastada bastante tempo. Esse ano ela voltou, né, para ajudar a gente em algumas coisas. E esse ano foi o ano que eu recebi o milagre do meu irmão parar de beber. Na 7ª peregrinação. Em 2019, ele falou assim pra mim, você tem que caminhar mais vezes, porque eu não vou largar de beber. Olha só. E eu falei pra ele, mas o Deus que eu... debochado ainda, sabe? E eu falei pra ele, mas o Deus que eu sirvo é mais poderoso do que isso, tudo que você tá passando. E ele chegou no fundo do poço, ele precisou chegar no fundo do poço, assim, a gente internei sem ele querer, internei a força. Mas ele voltou da internação, assim, uma pessoa transformada. Poxa, e eu falo que é de Deus mesmo. 7 aninhos aí. Mas foram muitas bolhas, né, no meu pé. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, tudo vale a pena, né? E hoje, queira ou não, as transformações, elas se dão de outras histórias, de outras vidas também, Sim, né? porque hoje, assim, eu participo da vida de todo mundo, né? Sim. E eu falo eu sempre questiono, assim, né? Eu falo pra Deus, falo assim, será que eu sou realmente digna, né? De fazer tudo, tanto, viver tudo né? isso, de viver tudo isso. E aí as pessoas, né, vêm falar comigo, porque por muitas vezes eu quis desistir. Sim. Nossa, eu ia perguntar, você já pensou em... Já, teve uma peregrinação, que eu acho que foi de 2021, que nós fomos, e aí teve uma tempestade muito feia aqui em Londrina, e Cornélio chovia muito, 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 e aí eu rezava e o Senhor falava, não vamos colocar essas pessoas na estrada. Mas vocês precisam ir até lá. E nós fomos de carro. Daí nós paramos em Santa Mariana. Durante o dia, a gente consegue subir na Santa lá. E aí a gente subiu e começamos a rezar lá. E uma das peregrinas falou para mim assim... Você... E eu tinha falado para Deus, essa é a última vez. Por quê? Na semana da peregrinação, tinha os carros de apoio e tudo. E na quarta-feira, a pessoa ligou para mim e falou assim, eu não vou mais de carro de apoio. Caramba! E a gente tinha um carro de apoio. Né? A gente tinha 2 carros de apoio, daí a gente ficamos com um. E eu pensava, se todos passarem mal na estrada, nós vamos fazer o quê? Não tem como trazer todo mundo. Né? Então eu falei para Deus, não, eu não vou fazer mais, essa é a última vez, eu vou levar, porque eu já me comprometi com essas pessoas, mas eu não quero mais. E aí lá diante de Nossa Senhora, ela falou para mim assim, é uma missão que Deus te deu e não é para você desistir. Porque Deus quer que você continue, você vai levar muitas pessoas ainda. E daí lá eu falei pra elas assim, se Deus quer que eu continue então, ele precisa me dar uma caminhonete, porque só com carro não tá dando. Olha só. No ano seguinte a gente tinha uma caminhonete. Caraca, cara. É os cuidados de Deus, né? É os cuidados... E aí esse ano a gente tinha caminhonete, van... Eram 10 carros de apoio? Quantos carros de apoio? 10 carros de apoio. Fora os carros que não estavam ali identificados como apoio, tinha mais carros. É isso que eu ia falar, em termos de estrutura, tem muita gente que tem medo, e aí, será que eu posso ir? Não é perigoso, né? Eu falo assim, a gente que vivencia ali com 10 carros de apoio, fala, gente, você sente uma segurança? Que legal.
Porque lá na frente tem um carro já sinalizando para quem tá vindo. É de noite, é de madrugada. Para quem tá vindo, para desacelerar. Então, assim, você sente uma segurança muito maior. E qualquer coisa, de repente, tantos quilômetros, vem uma água, vem uma fruta. Então, assim, o respaldo que a gente tem hoje É muito bom, né? é muito tranquilo. Aí, campistas, fica o convite para vocês agora, hein? Vocês estão acostumados aí a ficar numa casa de encontro, enfim, são poucos quilômetros por dia. Eu sei que campista anda pra caramba no acampamento, mas fica o convite. Esse ano pra foi vocês 4. aí, Eu viu? falei que o ano que vem eu quero levar muito mais, gente. Esse ano tava o Cléo Márcio, o Alisson, eu e a Dália. Eu falei, o ano que vem a gente quer ir com muito Vai ter mais. mais gente, tenho certeza. É isso aí. E Jimmy, conta um pouquinho. O Thiago comentou aí da Maria, tem uma história. Eu quero saber mais de vocês, assim, dessa família. Tem uma história. Eu falo que a minha história com a Maria começou lá quando eu escolhi a minha profissão. Porque a gente morava no sítio, e no sítio a gente tinha muita dificuldade para estudar, né? Não é como agora, você mora do lado da escola e, né? E eu terminei o primário, né? Que antigamente era primário, sim. né? E aí eu fui pro ginásio. E no ginásio, que era a 5ª série, eu tive o meu primeiro contato com a educação física, porque eu não tinha educação física, né? Cara, que legal. Nos anos iniciais, naquela época. E aí eu tive um contato com a educação física e eu cheguei na minha casa e falei pra minha mãe assim, eu já sei que eu quero ser quando eu crescer. Minha mãe falou, o quê? Eu falei, quero ser professora de educação física. Olha só. E aí ela virou e falou pra mim assim, até essa crescer já esqueceu disso. E aí a gente, com 18 anos, eu vim pra Cambé, né? A gente veio morar em Cambé, e aí que eu voltei a estudar, e aí comecei a estudar, casei, e aí um dia eu cheguei pra ela e falei pra ela assim, mãe, eu vou fazer vestibular. Ela, vai, do quê? Eu falei, de educação física. Só que nessa época eu queria fazer educação física pra trabalhar em academia. E eu fiz, né, a educação física e fui pra academia. E trabalhei 2 anos, 1 ano e meio na academia. Era assim, eu queria trabalhar com dança, né? O meu sonho era trabalhar com dança, eu fazia curso, e eu ia atrás, e eu... E aí, né, minha mãe não viu nem eu me formar, porque minha mãe faleceu antes, eu me formei em 2008, a minha mãe faleceu em 2006. E quando eu me formei, eu fui trabalhei em projetos, eu gostava muito de terceira idade, né? E aí, engravidei. Só que antes de eu engravidar dela, ainda a gente teve Deus foi trabalhando ali. Porque eu ouvia muito o Padre Marcelo Rossi, o programa dele. E um dia ele falou, e ele descreveu até a roupa que eu tava. E ele falou que tinha uma pessoa ali ouvindo o programa, que estava pedindo a gestação, mas que Deus estava preparando ela para ser mãe da criança que ele tinha para ela. Olha só. E aí eu tenho muitos sonhos com a minha mãe. Eu sonhei com ela e ela dizia para mim que eu teria uma filha e que o primeiro nome seria Maria. E eu, desde criança, eu dizia assim, que eu queria ter uma filha que ia se chamar Ana Carolina. E aí a minha mãe dizia, não, o primeiro nome tem que ser Maria. O outro nome pode ser qualquer outro, mas o primeiro é Maria. E eu engravidei, né? Em 2010 eu engravidei. Ela nasceu no dia 14 de maio de 2011. Nasceu bem, tudo tranquilo, tudo normal. Eu fiz muitas ultrassom, porque o médico pedia muito, e eu ficava muito preocupada. Inclusive, durante a gestação, eu consegui falar com o Padre Marcelo por telefone. Olha só. Gente, olha. E ele rezou, ele pediu pra mim, coloca a mão na sua barriga que eu vou rezar por ela. E ele falou assim, ele só falou assim, ele terminou de rezar e ele falou assim pra mim, não se preocupe, acalme seu coração, porque Deus sabe de todas as coisas. Poxa, e aí ela nasceu bem, tranquila, e quando ela nasceu, né, eu fiquei grávida, parei de trabalhar, quando ela nasceu eu falei assim, agora ela vai nascer, eu vou voltar a trabalhar na academia, né? Sim. E aí com 3 meses ela teve uma convulsão. Caramba. E aí teve aquela convulsão, eu havia trabalhado um tempo na Santa Casa de Cambé, então eu conhecia muitos médicos ali, né? Liguei pro médico, ele falou pra mim, olha, como tá muito frio, ela tá bem agasalhada? Tá, ela mamou? Mamou. E aí ele falou, então traz aqui. Mas eu falo que o primeiro milagre que foi de Nossa Senhora mesmo na vida dela, quando ela nasceu, ela não mamava. Ela não pegava o peito. E eu assim, eu falava assim, como que eu vou ser uma mãe que eu não vou poder amamentar? Eu tenho que amamentar. E ela chorava muito, ela tinha fome, né? E um dia eu tentando amamentar ela, e eu falei pra Nossa Senhora, eu falei assim, olha, você é mãe como eu, então deixa eu amamentar minha filha. E ela pegou.
Que legal, Nossa. cara, olha só. Ela pegou o peito. E aí, Olha só. aí levei ela no médico, foi o doutor Pedro, na época, que atendeu ela. Ele falou assim, olha, ela tá bem, ela faz tudo que uma criança tem que fazer para a idade dela, mas eu vou te encaminhar para o neuro. E daí ele me encaminhou para o neuro. E daí o neuro, quando viu ela pela primeira vez, ele já falou, olha, ela mexe mais de um lado que do outro. Entendi. Pode ser uma preguiça dela? Pode, mas nós vamos fazer um eletro. Uhum. E no eletro deu uma irritabilidade neuronal, Sim. ele já entrou com medicação, aí a gente fez a tomografia e deu uma má formação cerebral. Então, assim, 30% do cérebro não tem formação, é um buraco. Sim. E aí eu falei para ele, mas o que causou isso? Ele falou assim, não tem explicação. Porque o que poderia ter causado era eu ter tido algum problema na gestação, mas eu não tive, né, nenhum problema. Então, entre o 3º e 4º mês ali, faltou oxigênio, e aí ela nasceu com essa malformação. Uhum. Aí, voltei de lá, assim, desesperada, né? Porque, assim, você tem um filho que você, querendo ou não, quando você tem um filho, você cria uma expectativa. Uhum. E quando você descobre que você tem um filho com alguma necessidade especial, aquilo desmorona, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. E aí voltei para casa, comprei a medicação, ela começou a tomar medicação, melhorou, né? As convulsões pararam. Sim. E um dia eu acordei à noite e ela estava tendo uma outra convulsão. E aí eu levei ela novamente e ele falou para mim que ela tinha desenvolvido síndrome de West. E aí eu olhei para ele e falei assim, o que é isso? Aí ele mostrou, pegou um computador, mostrou para mim, né? Uhum. É uma síndrome que a criança ou adulto, isso pode ser desenvolvida até em adultos. Sim. E a criança tem repetidas convulsões. Ela pode ter até 40 convulsões, assim, uma seguida da outra. Uhum. E daí aquilo vai matando, né? Porque a convulsão mata os neurônios, né? E aquilo vai matando. E aí ela entrou com outro medicamento muito mais forte e ela começou a perder, porque assim, com 3 meses, ela era uma criança que ela sorria, que ela começou a brincar, ela, né? Uhum. E ela começou a perder isso. Então você falava com ela, ela ficava olhando assim pro nada. Caramba. E aí a gente começou um desespero, né? Porque era algo que eu não sabia. E a primeira coisa que eu virei pro neuro, quando ele falou isso, eu virei pra ele e falei assim, a minha filha vai andar? Aí ele falou assim pra mim, não sei, a gente só vai saber com 2 anos. Uhum. Aí eu fiz uma promessa pra Nossa Senhora, eu falei que se ela andasse com 2 anos, eu levaria ela lá em Aparecida. E lá em Aparecida ela soltou a primeira palavra. E ela andou com 2 anos. Gente. Com 2 anos ela andou. E aí, começou aquele desespero, porque daí ela tinha convulsão, a gente dava medicamento, e eu comecei a dar o medicamento para ela numa quinta-feira. Uhum. Na sexta-feira ela teve uma convulsão e eu falei, pronto, matei a criança, né? Porque ela desmaiou assim, ela não respirava, e eu falei assim, morreu, gente. Liguei para todo mundo desesperado, meu tio veio correndo, nós levamos pro médico, quando chegou no hospital infantil, ela respirou assim, ó, e isso daqui chegou a fazer um buraco. Mas durante o percurso, eu fui o tempo todo falando, mãe, passa na frente, passa na frente, passa na frente. Eu só falava isso, eu não conseguia nem rezar a oração, né? Eu só falava isso. E aí, quando chegamos lá, ela respirou, e aí olhou pra mim e começou a rir. Olha só. E aí ela ficou 21 dias sem ter convulsão. Uhum. Voltou a ter de novo. Daí a gente ia pro médico, aumentava o remédio. Chegou um dia que ela tava tomando remédio de manhã, na hora do almoço e à tarde. Ou seja, ela vivia dopada. Uhum. E aí, um dia, eu conversando com uma prima minha que também teve uma menina com deficiência, e eu falei pra ela, ela falou pra mim assim, então, eu só queria que a minha filha me chamasse de mãe. Aí eu falei assim, nossa, como eu sou egoísta, né? Eu quero que a minha filha ande, ela só quer ouvir a palavra mãe. Caramba. E aí eu comecei a rezar assim, do meu jeito, né? Uhum. E aí um dia eu fui na casa de uma tia minha e ela falou assim pra mim, você já rezou da forma correta? Daí eu falei pra ela assim, como é rezar da forma correta? Me ensina, né? Porque quando eu me separei, perguntaram assim pra mim, você rezou pra saber se ele era o homem que Deus colocou na sua vida? Eu falei, mas eu nem sabia que tinha que rezar, gente, pra casar. Você fez a cartinha com todos os detalhes, né? Eu sabia que tinha que rezar, mas enfim. Uhum.
E aí ela falou pra mim assim, então você dobra o seu joelho, mas você se humilha pra Jesus e pede pra ele curar sua filha. E eu voltei da casa dela, no domingo de manhã eu acordei pra ir na missa. Quando ela acordava, ela tinha convulsão. Sim. E daí quando eu acordei, ela teve uma convulsão. E aí eu dobrei meu joelho ali do lado da cama, e ali eu fiz a oração, acho que mais sincera da minha vida. E eu falei pra Deus, falei, Senhor, não foi essa criança que o Senhor me deu. A criança que o Senhor me deu era perfeita. Ela não tinha convulsão, ela não tinha nada, porque até os 3 meses ela não tinha. Falei, se o Senhor quer levar, o Senhor pode levar. Ela é sua. O Senhor só deu pra mim cuidar. Agora, se o Senhor deixar, eu quero ver minha filha andar, quero ver minha filha falar, quero ver minha filha ter uma vida normal. Caraca. E falei, tem mais uma coisa. A partir de hoje, isso não é mais problema meu, é problema seu. Olha só, foi uma DR grande coisa. Troquei ela, catamos, fomos pra missa. Sim. E aí, no outro dia, ela tinha fisioterapia, coloquei ela no carrinho. No meio da rua, ela teve uma convulsão. Eu olhei ela tendo convulsão e falei assim, ó... Eu já te falei. Isso aí é problema seu agora, tá? Não é mais meu. Olha só. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Sim. E continuei, porque assim, ela no meio da rua, às vezes tinha convulsão e eu chorava. Sim, De desespero, porque eu não sabia o que fazer. sim. E aí eu falei pra ele, é problema seu. Na terça-feira, teve de novo, mais uma. Eu falei, viu, ó, resolve. Aham. Aí na quarta não teve, eu tinha neuro na sexta-feira. Isso foi dia 12 de dezembro de 2011. Aham. Na sexta-feira eu tinha neuro. Chegou lá, ele falou pra mim, e daí, como que ela tá? Eu falei, ó, desde quarta ela não tem mais convulsão. Ele falou, então vai embora pra casa, só quero te ver em fevereiro. Ele só me viu em fevereiro. Caramba. E desde esse dia, nunca mais ela teve nenhuma convulsão. Nunca Bênção, mais. Maria. Eu até comentei com o Tiago ontem, que ela era bebezinha, né? E eu fui na ADMA. E o pai dele falou que havia uma mãe lá que tinha uma criança que, que tinha um problema cerebral e que Deus estava tocando naquele momento e que ela ia ser curada. Que legal. E assim, se você pegar os exames dela hoje e entregar para um neuro, ele vai falar assim, como tá essa criança? Ele vai falar para você, ela vegeta numa cama. Porque o prognóstico era de vegetar numa cama. Caraca. Então, assim, quando ela andou a primeira vez, assim, quando ela começou a falar, né? Ela falou mais tardiamente do que a andar. Mas quando eu entrei no neuro com ela andando, o neuro levantou da mesa, ajoelhou e abraçou ela e falou, ela é um milagre de Deus. Olha só. E a gente já teve, a gente fez uma adoração na Vera Casagrande. E ela falou assim, Deus, nesse momento, está onde está sua filha está deitada numa cama, assim, 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 e ele está fazendo uma cirurgia. Então, assim, ela tem as limitações dela, né? Mas anda, fala, vive uma vida normal, né? Vive uma vida normal. E eu creio que Deus vai fazer muito mais ainda. É. Exato, até o início, né? Disso, né? Para transformar a vida de outras pessoas, Sim. para se apresentar para outras pessoas, Sim. né? E, gente, ó, pra vocês que estão aí, talvez vocês não estão percebendo tudo isso, tá? Mas, enfim, ver a Gi contando o testemunho da Maria aqui é tão lindo, porque o sorriso da Maria, ela ri com os olhos, cara. Ela ri com os olhos, né? E ela chegou aqui. Olha lá, gente. E a gente tá aqui, cara, chega a constranger, né? A gente fica ali numa situação, né? Ajustando as coisas para fazer o podcast. Mas é uma pessoa que ilumina muito. Obrigado, Maria, pelo teu testemunho. E Gi, que lindo isso, hein? Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, viu? Tem. E eu falo que a minha história começou na faculdade, por quê? Porque daí eu conheci, através da Maria, a ecoterapia. Olha só. Né? Eu comecei com a ecoterapia com 5 anos de idade. Com 5 Com anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí a ecoterapia, assim, é um tratamento transformador. Sim. Né? E aí eu ajudo lá na ecoterapia, por conta da faculdade, porque eu nunca imaginei que a minha faculdade pudesse trabalhar, fazer alguma coisa nessa área, né? Exato. Então, aí quem queria trabalhar dentro de uma academia, né? E eu Dando aula de fit dance. E eu falo que Deus é tão maravilhoso que quando eu me fui ministeriada no Caminhando, eu fui ministeriada para cuidar das crianças, né? Só que assim, eu falava, gente, esse não é meu ministério. E aí Deus me colocou lá na frente, no Ministério das Artes.
E daí lá eu percebi, assim, eu fui muito curada ali. Eu falo que ali eu entrava ali, às vezes eu chegava assim, destruída. Quando eu subia lá em cima, meu coração transbordava. Então, assim, Deus falou assim, não, você não vai dançar lá pro mundo, não. Você vai dançar aqui pra mim. Poxa, que legal, cara. Que legal. Vai dançar pra mim. Deus faz certinho as coisas, né? Faz. Ele veio me resgatando, assim, né? Porque Sim. eu nunca fui uma pessoa do mundo, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa bem reservada, nunca fui uma pessoa, assim, de estar embalada em coisas do mundo. Mas também não era uma pessoa tão próxima de Deus. E eu falo que Deus veio cuidando de mim todo esse tempo, e daí quando ele falou, agora é a hora de você ser minha de verdade. Sim. E aí ele me pegou mesmo. Eu acho que ele falou assim, tava muito morninho. Tava só com o Acho que pezinho a ali, gente era hora tem de que esquentar mergulhar, um pouco, né? Acho que a gente tem que esquentar um pouco. Poxa, mas legal. Ti, tem alguma pergunta? Nossa, muita coisa. História de... É, muita coisa. E Gi, como é que foi essa questão do crescimento do grupo? O pessoal foi participando, foi aparecendo gente que foi continuando, porque 12 pessoas, 18. Gente, o ano passado, 80 e pouco, esse ano 120. Foi assim, em 2019, a gente caminhando na madrugada, rezando o terço... Ai, gente, da misericórdia? Da misericórdia. O Senhor falou muito, nós estávamos em 8 pessoas, as outras pessoas estavam para trás. E o Senhor falou muito, e o Senhor usou de uma pessoa que estava ali para falar comigo. E ele falou assim, olha, o Senhor te escolheu para ser general de São Miguel aqui na Terra. E o Senhor me dá um número de 300 pessoas. E assim, você não vai precisar ir até as pessoas vão vir até você. E daí, em 2020, a gente não fez, né, caminhada, depois, né, poucas pessoas, eu falei, não Onde sei que nós lá, vamos ia chegar? acontecer, né? Esse ano a gente não chegou a 300 porque a gente não tinha lugar para ficar. Caramba. Porque teve muitas pessoas que procuraram, Teve. mas não tinha lugar para colocar as pessoas. Então, Tinha assim... gente na última semana entrando em contato comigo e falou, olha, Thiago, até pessoas do acampamento, falou, olha, outros campistas estavam indo só o casal sozinho. Sim. Então, e aí eu falo que ele olhou eu lá no primeiro dia, lá caminhando lá, e o São Miguel falou assim, nossa, é doidinha, Olha, essa essa mesmo. aí. Essa Esse maluca povo, aí, esse mas eu povo. brinco, quando eu falo dos escolhidos de Deus, eu falo, gente, Deus não escolhe os normais. Não. Deus escolhe aqueles que falam, gente, que tem garra, que vai... Acho que ele pensou, essa daí vai ter coragem de catar o povo e colocar na estrada? Então é essa daí mesmo. Então aí continuei. Aí agora não tem mais como parar, né? Porque daí o povo não deixa, né? Se ela já De vem jeito sem nenhum, rumo, a gente já parou começa- na polícia, que eu tinha falado pra ela parar na polícia. Ela é obediente. É aqui mesmo, né? É obediente. Olha Eu que falo legal. assim que eu tenho muitos defeitos, assim, mas se Deus fala, eu obedeço. Envolve um planejamento muito grande, né, gente? Envolve. Tipo assim, tem muitas pessoas. E a gente começou a planejar essa peregrinação de agora, de 2024, em fevereiro. Então, e agora a gente já está Já correndo estamos- atrás da outra. Porque assim, eu fico pensando, eu imaginava assim, né, antes, né? Porque o Senhor me dá algumas visualizações da estrada. E uma das visualizações foi uma foto que eu tirei de todo mundo, um atrás do outro, assim, caminhando, assim, muito bonito, assim, né? E eu falava para Deus, Senhor, como é que esse povo vai caminhar tudo na estrada? Como é que nós vamos fazer? Vai andar um atrás do outro, né? E o Senhor falava assim para mim, calma, que já está tudo certo, Que legal. né? E aí ele fala, o povo fala assim, 300, eu falo, gente, como é que nós vamos colocar 300 pessoas na estrada, gente? Só que aí as pessoas começam a vir, e aí a gente tem organização, eles brigam comigo, porque eu falo assim, ó, isso daí tem que ir, tá? Mas não tem mais lugar, não, mas ele tem que ir? Tem Mas que como é que nós vamos fazer? Não sei, Tem se que vira, ir. tem que ir. Então teve gente que eu coloquei assim, ó, na segunda-feira. Caramba. Pertinho. Na segunda, porque aí tinha um momento de oração na terça, e aí eu mandei e falei, gente, essa pessoa tem que ir. Mas não tem mais lugar, mas tem que ir. Daí, tipo assim, se eu falo pra eles tem que ir, eles dão um jeito e a gente se vira ali, Bora. tem que ir, né? Que legal. E hoje tem bastante gente te ajudando também. com Tem, isso, né? Tem uma equipe assim grande, né? Tem algumas pessoas que estão bem à frente comigo, assim, que eles me ajudam muito. Tem uma menina que é responsável pela enfermagem, que é a Maísa, ela tá comigo desde 2019. Boa.
Aí, gente, ó, obrigado pelo serviço de vocês, hein? E Vamos a chegar nos 300. E a gente precisa de pessoas para servir, de enfermagem, né? Precisa de pessoas para servir. Pô, Às vezes não, o chamado não é para caminhar, mais caminhoneta, van, mais van, hein? Pô, que legal. né? Às vezes, Imagina, 120 pessoas. De repente, 1, 2, para, vai. Leva até Cornélio e volta. É um tal de leve e volta. e às vezes o seu chamado não é caminhar, o seu chamado é servir. É ajudar, né? Né? Servir ali, porque a gente tem um pessoal que fica em Cornélio, que, né, cuida da alimentação, recebe os peregrinos, né? E eu falo sempre para eles, gente, às vezes a pessoa tá ali, ela não tem nenhum propósito, ela só quer um abraço, ela só quer ser amada. Exato. Então a pessoa precisa estar lá e precisa sentir esse amor. Né? A gente precisa amar as pessoas assim como Jesus nos ama. Então, assim, às vezes você não se preocupa com outras coisas. Quando chegar, preocupe-se em olhar para eles, em abraçar, em cuidar. E eles precisam sentir esse cuidado. Às vezes tem peregrino ali que só precisa disso. Que legal. Só precisa sentir esse amor. É uma missão muito além do que só caminhar aí, hein, cara? Você já tá intimado ano que Estou vem. escalado. Tá escalado. Você já tem tempo para se preparar, Podia viu? ter ficado atrás Eu das falei que eu ia câmeras, me preparar para esse ano, não consegui, mas boa. Tem um ano aí para se tem preparar, um ano hein? para se preparar, dá tempo. E aí, amor, vamos junto? Fica Lá, Lu, vamos lá, Lu. Você tem que ir comigo, viu? Renatão também, se prepara aí, mano. Olha. Vitão, o Vitão tá aí, já tá com tênis de corrida. Meu filho, vambora. E tem Acho gente que que tem que todo surpreende, isso que é legal. É. E tem gente que você fala, gente, é igual eu tava... Esse não chega em Biporã. Eu não lembro qual momento que eu tava conversando lá e um senhor na minha frente, e ele aguentou o tempo inteiro, a caminhada inteira. E ele falando que ele treinava final de semana 20 quilômetros de caminhada, 15 quilômetros de caminhada. E muito mais velho que eu. E aguentou muito mais firme. Teve momentos que eu até estava conversando ontem com a Gi, que eu falava assim, a mulher aguentando muito mais que o marido, o homem. E você sabe que esse senhor aí, ele ia o ano passado. Ele não foi porque ele começou a ter umas dores. E daí ele foi no médico, o médico proibiu ele de ir. Ele estava com problema cardíaco, ele fez uma cirurgia, abriu o peito inteiro e esse ano ele foi... Poxa vida. Foi legal. Bonitinho. Gi, estamos chegando no final do nosso podcast. A gente queria falar mais coisa aqui. Eu acho que tem muito mais coisa para a gente descobrir, sabe? Só que eu não posso sair daqui sem uma missão que a gente joga para todo entrevistado aí da Cupcast, tá? A Gi tem toda essa história de vida aí, mas tem alguma coisa que ninguém sabe, ninguém conhece. É uma curiosidade, ou que poucos conheçam, né? A gente já saiu aqui, caras que a gente não imaginava que já foi campeão de taekwondo. Tem algumas curiosidades aí. Tem gente que tem a habilidade de falar as palavras de trás para frente. Fiquem ligeiros aí, ó. Tem os podcasts, vocês vão saber quem são. Qual é a curiosidade que a Gi tem aqui para compartilhar com a gente nesse podcast aqui? Tem alguma? Vixe, deixa eu pensar. Te peguei de surpresa agora. Pegou agora, hein? Não sei se eu tenho uma curiosidade, assim. Eu acho que a minha vida é bem aberta, assim. Eu conto quase tudo da minha vida. Eu falo demais. Tem gente que fala, você fala demais, tem que parar de falar. Quem for daqui é seu Miguel, então vai ouvindo a gente. Então. Vai, se eu for junto, a gente vai conversando até lá. E já aconteceu alguma coisa inusitada na peregrinação? Assim, você fala, olha só, um momento de descontração, alguma coisa assim? O povo já caiu. Teve uma menina que andou, deu 3 passos, caiu. Gente do céu, nem chegou. Não vai chegar lá. Então, assim, tem muita coisa que acontece. Aí os servos, assim, a gente tem os radinhos, né? Daí a gente vai se conversando, tudo. Mas a gente vai mais os momentos, assim, de oração. Então, aí tem os momentos que a gente fala assim, tem pessoas que falam, mas a gente tem que só rezar? Falei, não, gente, a gente pode conversar, a gente pode partilhar as coisas. E tem os momentos a gente também rezar. Sim. E a gente escuta muita coisa, assim, né? Tem umas histórias, tudo, assim, que você fala assim, meu Deus do céu, né? Mas já teve alguma peregrinação que alguém se juntou no meio com vocês ali? Essa desse ano teve um monte de gente? Um monte, né? Um monte. Olha só. Mas teve o ano passado,
aconteceu algo assim que nunca tinha acontecido. Primeiro que choveu, né, de Cornélio para frente. A gente nunca tinha ido com chuva. E choveu muito. Caramba. Mas muito. E o povo falava assim... E eu andei de Cornélio para frente. Eu andei o tempo todo. E o povo falava assim para mim... Tem que parar. E o Senhor falava assim para mim... Caminha. Só caminha. E a gente caminhando... E o Senhor falava assim... Eu estou lavando todo mundo. Isso é eu lavando as pessoas. E aí a gente chegou eu andando, teve um pedaço assim que eu andando sozinha, né? Sim. E aí tinha um carro parado e 2 caras, assim, e eles estavam seguindo a gente, eles caminhavam um pouco, andavam, daí caminhando de short, sabe? De qualquer jeito, sem colete, né? Sim. E eu andando ali sozinha ali, e eu falava assim, ó, São Miguel, se deixar aqueles caras chegar perto de mim, mas não vai dar uma briga eu com você... E assim, eu passei assim, morrendo de medo, mas os caras ficaram atrás da gente mesmo, assim. Teve uma hora que a gente precisou que alguém viesse, um dos meninos, para poder conversar com eles. E tem um apoio, né? Que daí acaba dando uma ajuda. Então, assim, a gente, passando ali em Santa Mariana, né? A gente passa... Santa Mariana e Cornélio que a gente passa na cidade, né? Às vezes acontece por exemplo, uma vez a gente estava indo e descendo em Santa Mariana, estava tendo uma festa de funk, a gente rezando e o funk desce. Mas hoje, dessa vez eu falo, devia estar tendo alguma rave. Porque no que a gente, do lado de Santa Mariana, entrando em Santa Mariana, porque a gente passava, se ouvia uma... Ali a luta é grande. Ali é grande. Não, mas legal. E assim, uma curiosidade, bom, agora eu não sou mais, mas você falou de uma curiosidade, eu já fui professora de funk. Professora de funk? Olha aí, tá aí. Pra quem não sabe. E vai vendo. Olha, essa é boa. Já fui professora. Já fui professora de funk. É claro que era uns funk mais leve, né? Funk de São Miguel, né? Quem é de hoje? Era uns funk mais levinho, né? Mas quando eu dava aula na academia, eu dava aula de funk, dava aula de ritmos, dava aula... Era essas coisas todas aí. Ainda bem que Deus puxou pro lado, viu? Não, Deus falou assim, não vai ficar aí não, porque os funk vão piorar e aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Gi, muito obrigado. Eu que agradeço. Poxa, foi um momento maravilhoso. Tiago, tem alguma consideração final aí? Não, agradecer mesmo a Gi, toda essa missão dela que é muito linda. Né? Quem já vivenciou vê isso. E é bem aquilo, a gente faz parte uma vez, você não quer sair, seja para fazer de novo ou seja para estar ali ajudando, porque é uma missão muito bonita. E eu só confirmo, Deus te escolheu e você está no caminho certo. Conte com a gente, vou estar lá o ano que vem, se Deus quiser, se tudo tá certo. Daí a gente manda no grupo assim, o ano que vem cada um tem uma missão, trazer mais um. Aí as pessoas colocam, eu já tenho mais 10. Opa, então vamos chegar nos 300 rápido, viu? Eu acho que se nós vamos chegar nos 300. Hoje, manda um recado aí pra quem tá ali, enfim, um convite, onde que a gente te encontra, como é que dá pra gente fazer tudo isso, deixa as tuas redes sociais ali também de novo. Eu quero fazer um convite para todo mundo, né? Primeiro eu quero convidar você a ser de Deus, não importa onde, se você vai fazer o acampamento, se você vai fazer a peregrinação, mas que você seja de Deus, que você queira ter esse encontro com o Senhor. E eu quero convidar vocês para o ano que vem, quem tiver vontade, quem sentir no coração, está com a gente na peregrinação. Nós não temos a data ainda, mas em janeiro a gente já vai lançar as inscrições com a data. E aí você pode entrar lá no Instagram, Missão Peregrinos de São Miguel. Aí tem o meu Instagram, que é Gislaine Barbosa. E aí vocês podem entrar lá e aí eu passo o meu telefone, a gente vai conversando, aí tiro todas as dúvidas. No começo a gente tem medo, mas depois tudo se acalma. Tudo vai tranquilizando. E quero convidar vocês também para estar lá no momento de oração, que a gente faz toda terça-feira, às 20 horas, na Capela do Divino Espírito Santo, no Castelo Branco. Em Cambé. E vocês vão ser muito bem-vindos. Eu tenho certeza que vai ser momentos assim, muito especiais com o Senhor. E vamos fazer o acampamento, né, gente? Desses meninos aqui de Nossa Senhora, né? Isso é um chamado de Nossa Senhora, viu? É isso aí. Ela tá indo pro Magnífico. Eu falo que ela vai pro de adultos ainda ano que vem. Vamos lá. Vamos fazer esse acampamento e depois eu quero contar como é que foi esse acampamento. É isso aí. Estamos com uma pré-campista. Então, aqui nesse podcast de campista para campista.
Eu gostaria muito de agradecer você pelo seu tempo, tá? Por estar conosco até aqui, até o final. E vou reforçar o convite. Pega aí, ó, tem um aviãozinho ou escrito compartilhar embaixo, envia para os teus amigos. Se você é da peregrinação, envia para o pessoal da peregrinação também, tá? E envia para quem você vai convidar. A gente já falou que tem gente aí que vai convidar umas 10 pessoas. Então já são 10 links aí que você tem que compartilhar para o pessoal saber um pouquinho mais sobre a caminhada, sobre a peregrinação. E, ó, acampamento Magnífica, tá? Foi um sucesso nas inscrições. Já estamos na lista de espera, graças a Deus. A gente vai estar lá junto com a gente. A gente quer voltar aqui para falar um pouquinho mais desse acampamento. Se você quiser saber mais sobre o Magnífica, que é o acampamento que a gente está conversando aqui, nós temos também um vídeo aqui no YouTube mesmo. Então, saindo desse aqui, você já pode clicar ali na bolinha do Eu Sou a Campus e achar o vídeo com a Lucimar e com o Júlio, que são os coordenadores, os fundadores aí do Magnífica, né, nacional. E eles têm uma história maravilhosa aí também. Eu tô lá junto com o Salai, né? E a gente, enfim, pôde partilhar ali de coisas incríveis também, tá bom? Então, muito obrigado a você. Muito obrigado, Gi. Muito obrigado, Maria. E obrigado, Thiago. Tamo junto. Eu que agradeço vocês e que Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Amém. E a missão de vocês. Boa. Deus abençoe. Eu vou falar uma coisa. Fala. Eu Falei, sei fazer mano. judô. Você sabe fazer judô? Essa é a curiosidade do Maria? Então eu quero ver aí se tem alguém ousado aí, Quando viu? eu era criança, eu fazia balé. Aham. Aí preferiu mudar Você pro queria judô, algo então. mais Mais radical. hard, igual tua mãe, né? Foi pra caminhada pra São Miguel. Faço campeonato. Aí sim, aí sim. Legal. Então, se tiver algum judoca aí que queira disputar, nós temos aqui uma competidora na mesa, viu? Tamo junto, gente. Ó, até o próximo e eu espero você lá. Até mais. E pessoal,